Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com a Priscila Siqueira. Ela é CEO para o Brasil da Gympass, plataforma de benefícios corporativos de academia. Tudo bem, Priscila? Obrigado pela gentileza em conversar conosco. Olá, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Prazer enorme estar aqui. Priscila, para a gente abrir a entrevista, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco como a pandemia afetou os planos da companhia para o Brasil. Ah, tá. Bom, imagina que você comentou, né? O Gympass é uma plataforma de benefício corporativo que até então era atividade física, né? Só para atividade física. E imagina que quando a gente teve a quarentena e a pandemia, onde as academias estavam fechadas, é, foi totalmente afetado, né? Porque o meu produto final já não podia mais ser entregue, né? Então, realmente, assim, teve um impacto forte. A gente teve que, a gente já tinha aprendido, né? Hoje o Gympass está em 14 países. Então, a Europa já nos dava sinais do que poderia acontecer, né? E quando aconteceu isso no Brasil, a gente teve que rapidamente se adaptar. Então, o que a gente fez foi para mitigar todos esses efeitos, né? Como que a gente se adapta para poder continuar entregando para o nosso cliente, né? Tanto o cliente empresa como para todo o nosso ecossistema, vamos dizer, como é que a gente continua entregando valor, né? Então, o que nós fizemos foi algumas ações, né? Então, a gente pensando no nosso ecossistema que a gente. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona o nosso negócio, né? Só Sim, para ok. ficar bem claro. Então, dentro do nosso negócio, a gente tem uma plataforma direcionada para as empresas, onde as empresas contratam o Gympass e aí ela disponibiliza essa plataforma dentro da organização dela, e aí os colaboradores escolhem um plano. A gente tem 9 planos que dão acesso a diversos tipos de academia, então vai aumentando a categoria, né? Não só academia, mas estúdios, então eles vão aumentando, que vai desde um plano básico, de R$ 29,90 até um plano super premium aí de R$ 400 por mês. Então, cada um escolhe dependendo da sua necessidade, né, que faz sentido para ele, e o usuário paga o colaborador paga um valor, uma coparticipação aí dependendo do plano que ele escolhe. Então, e do outro lado, a gente tem a academia, que o que a gente leva para a academia, obviamente, são mais usuários do que o que ela tem normalmente. Então, tem aqui a academia, nossos parceiros, que a gente remunera a cada visita que eles recebem aí os usuários. Então, esse é o nosso modelo de negócio. Então, imagina que eu tenho um marketplace, mas eu tenho 3 partes, né? Então, eu tenho os usuários, a academia e a empresa. Então, o grande desafio nosso foi como que eu continuo prestando um serviço que agregue valor para todo esse ecossistema, né? Então, quando a gente pensa aí, então, para a gente tentar minimizar isso, o que a gente fez? Como é que a gente cuida dos parceiros, né? Porque você imagina que o Brasil é o segundo maior país em número de academias e instituições ligadas à atividade física, extremamente pulverizado, né? Então tem muita academia, mais de bairro, tudo isso. Então, assim, como é que a gente ajuda esse ecossistema que foi totalmente afetado, né? Então a gente fez aí em abril, a gente fez algumas antecipações, né, baseado no número de visitas que eles tinham no período passado. Então a gente falou, bom, vou continuar te pagando mesmo sem você receber as pessoas. E a partir de então a gente foi trabalhando como que eu posso contribuir com os parceiros de uma maneira que não seja só, né, entregar só o dinheiro, né? Como é que eu posso ajudá-los a ir para outro estágio, né, para ir para o mundo digital. E foi aí que a gente trabalhou forte em disponibilizar uma plataforma para eles poderem gravar aulas e entregar dentro do Gympass, do aplicativo do Gympass, ter aulas ao vivo gravadas né, nas academias. E tudo isso foi um processo, porque você imagina que as academias podiam até pensar em ir para o mundo digital, mas não necessariamente, talvez, não estaria aí no curto prazo, né?
Então, a gente fez todo um trabalho educacional de ajudá-los a entender o que é uma gravação boa, de boa qualidade. Então, a gente fez tudo isso. E aí, obviamente, cada vez que o aluno agenda uma aula, a gente paga para as academias essa aula, igual eu pagava quando ele ia na aula na academia física, né? Priscila, só para, desculpa te interromper, Não, então, por assim, só favor. para gente entender, você agora está falando que vocês atuaram para preservar esse ecossistema, né, o modelo Uhum, de negócios. Então, acho que até a parte que você deve entrar agora com relação aos assinantes. Qual isso. foi a resposta deles? Como foi essa negociação de manter as assinaturas, que na verdade isso representa receitas para vocês? Queria que você contasse um pouco mais sobre isso para a gente. Tá. Então, assim, a gente ajustou aqui com os parceiros, e aí como que a gente fez para os assinantes? Para os assinantes, mais do que as aulas ao vivo, né? Porque pensa que as aulas ao vivo, ela é muito importante porque nem todo mundo tá ali habituado, poxa, se eu não tiver um estímulo maior, eu não vou continuar fazendo atividade física, principalmente fazendo dentro, né, de casa, né? Então, que para os assinantes, o que a gente fez foi entregar 3 ofertas diferentes. Então, a primeira foi o seguinte: a gente entregou toda uma oferta direcionada à saúde, a bem-estar. Então, a gente fez o seguinte: pensando que o Gympass é uma plataforma onde eu pago uma mensalidade e tenho acesso aí a mais de 23 mil academias no Brasil, fora as outras que estão fora do Brasil, né? Então, 23 mil academias no Brasil. O que a gente fez foi, em vez da gente gravar aulas e deixar disponível na plataforma, a gente fez parcerias com diversos aplicativos que oferecem já serviços de atividade física. Então, por exemplo, a Bodytech tem o BT Fit, tem outro que é o eBurn, são aplicativos já disponíveis que você vai fazendo aula sob demanda. Então, a gente fez o mesmo conceito da academia para os aplicativos. Então, eu tenho hoje vários aplicativos de atividade física, mas também tenho aplicativos voltados a apoio nutricional, aplicativos voltados para a saúde emocional, vamos chamar assim, né? Mais do que só a saúde mental, mas a saúde emocional. Então, tem lá aplicativos como Zen Club, Guia da Alma, tem outro que chama Wellness Coach. Então, ou seja, então o que eu entreguei primeiro para ele? Toda uma gama de aplicativos. Hoje a gente já está com 40 e a nossa meta é chegar a 100 até junho. Então, com a mesma mensalidade, ele tem esses aplicativos, aí ele escolhe ali o que ele achar melhor. Além disso, eu entreguei as aulas ao vivo, que eu te comentei que foi o tema que a gente fez com a parceria com as academias. Por que as aulas ao vivo são importantes? Porque 80% dos nossos usuários não eram matriculados em academia. Então, engajá-los, continuar engajando os usuários na atividade física não é um assunto por menor, assim, né? Exige um esforço. Então, o que a gente fez foi exatamente disponibilizar as aulas. Então, aquela academia que ele estava acostumado a ir, aquele estúdio de pilates, aquele yoga que ele queria fazer, vai estar lá disponível. Hoje a gente já está com mais de 40 mil aulas na agenda, né? E agora, hoje, a gente lançou o Personal Trainer online. Então, ele pode agendar também com o Personal Trainer 30 minutos de aula ali com ele, tudo isso pelo aplicativo do Gympass. Então, em resumo, o que a gente fez com o ecossistema inteiro, e para a empresa, só para fechar, para a empresa a gente começou a entregar uma opção, porque você imagina que as empresas colocou todo mundo de home office, ou quem não pôs home office continua trabalhando, mas tem que lidar com o estresse, né, de estar trabalhando, de estar na rua, tudo isso, uma opção para ele manter as pessoas aí, tentar manter no mínimo, né, uma saúde física e mental. Então, a gente conseguiu agregar, dentro dessa nossa adaptação de produto, a gente conseguiu atender toda a demanda de uma forma muito mais completa e as 3 partes do nosso ecossistema. Vocês, então, estão atuando nessa aula virtual, aula remota, no caso, falando agora um pouquinho da retomada das atividades nas academias mesmo. Que cenários vocês projetam? Com que projeções vocês estão trabalhando para essa retomada gradual das atividades?
Enfim, tudo é muito incerto ainda, né, Lucas? Mas assim, a gente está se programando para. Então, por exemplo, mesmo aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a gente viu lugares que abriu e depois fechou de novo. Então, ou seja, então, o que que a gente acredita sim que vai ter uma retomada mais lenta, né? Porque mesmo que a academia abra, a gente não sabe quantas pessoas estão necessariamente ali é, dispostas aí, né, ou dispostas a se expor ali. Então tem esse tema. E tem um outro tema que a gente está esperando para ver, mas pode ser que a ACAT, que é da Associação de Academias, que ela tem algumas restrições ali que tudo isso está em discussão ainda, como que vai ser essa reabertura, né? Então a gente imagina que seja uma retomada gradual, que não vai ser uma retomada, abriu a academia, vai estar todo mundo lá, e por isso que a gente tem se preparado bastante para poder atender, né, de uma forma remota, para poder atender em diversas outras formas, que não seja só a forma presencial, né? Então, mas é isso que a gente imagina, assim, sabe, que vai ser gradual. Tem algum protocolo já sendo discutido? Como vai ser essa volta? Eu falo no dia a dia, o que pode acontecer? Qual vai ser a mudança de comportamento dos assinantes, de quem frequenta as academias? Se existisse, obviamente que a associação é das academias, tudo isso eles estão discutindo o protocolo, sim, se vai ter um distanciamento né, das esteiras, por exemplo, o quanto que eles vão ter que se, como é que fala? A questão do álcool gel, da limpeza, existe isso, eu não vou saber te dizer assim com detalhes, mas sim, existe uma discussão sobre esse assunto, sim, e por isso que a gente acredita que a retomada não vai ser total assim que abrir. E falando sobre o modelo de negócio da companhia, como essa crise, essa pandemia tem transformado o jeito que vocês lidam com o negócio? Que planos estavam aí sendo discutidos, ainda que vocês precisaram acelerar? O próprio wellness foi um plano que a gente estava discutindo, já era um plano, já estava aqui num planejamento que a gente estava desenvolvendo, mas com um roadmap de lançamento mais adiante, né? Então, o que a gente fez foi, a gente antecipou tudo isso, então a gente fez aí uma força-tarefa muito forte entre todo o time de desenvolvimento, marketing, produto, vendas, enfim, todo o time, fizemos um esforço bem forte para que a gente conseguisse antecipar, em algumas semanas a gente lançou o Wellness, né? E quando a gente lançou, e obviamente eu falo que a gente tem uma vantagem que, apesar da gente ter crescido, a gente nunca perdeu o mindset de startup, né? E a gente, nesse momento, o que a gente fez foi, vamos priorizar a entrega a ter que priorizar a qualidade necessariamente, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente lançou o Wellness, lançou as aulas ao vivo, tudo, eles estão ainda numa versão beta, não é a nossa versão final, e a cada dia a gente vem melhorando, né? Então, por exemplo, no Wellness, ele entrou num modelo em que ele ia ser separado, era um plano separado. Aí depois a gente, não, separado não, vamos colocar junto. Então, a gente colocou junto, então, ou seja, com uma única mensalidade, você tem todas essas opções. Então, assim, o que a gente fez para se adequar a esse momento foi isso. Foi assim, olha só, precisamos fazer aqui uma força-tarefa, juntar um time do que a gente talvez fosse liberar mais para o final no segundo semestre, a gente tem que antecipar para liberar agora para os usuários e não deixá-los desatendidos, né? Então acho que essa foi a principal adequação. A gente também teve adequação e aí, obviamente, quando você faz isso, tem adequação de funções, de tarefas, né, para todo o time, né? Priscila, Então, para a gente fechar essa entrevista, então, qual que é a sua percepção? Como vai ficar esse mercado fitness nos próximos meses, pós-pandemia, com essa retomada? Como você vê que será, como vai ser o comportamento de quem frequenta as academias? assim, o que tem uma coisa que eu sempre digo, Lucas, é assim, a gente está passando por uma crise de saúde, né, sanitária, vamos dizer assim, né, uma questão de saúde. Então, algumas coisas a gente acredita, então, que, assim, na volta, as pessoas vão estar muito mais preocupadas
né, hoje eu estava numa live, eu vi com o autocuidado deles, né, então cuidado com a sua saúde, cuidado com a alimentação, então com a própria limpeza, né, então a gente acredita sim que a gente vai voltar aí até quando voltar full, a gente vai voltar bem mais forte, porque as pessoas vão estar mais preocupadas com a sua saúde, vão estar valorizando melhor a sua liberdade, né, então tem vários aspectos aí, vão estar mais eu acho que vão estar mais reconectadas, talvez, em algum sentido, e que isso vai nos ajudar, né? Ainda mais porque a gente está, ainda mais porque agora a nossa oferta é muito mais abrangente do que era antes, que era só atividade física, né? Então a gente acha que vai agregar muito mais valor. Então, a gente pode falar que, passado esse temor com a doença, essa busca pelo bem-estar pode fortalecer o mercado, então. Eu acho, a gente acha, a gente acredita, tá? A gente não sabe necessariamente quanto é isso, mas até o que a gente tem visto fora tem demonstrado isso. Priscila, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em esclarecer as nossas dúvidas, conversar com a gente. Imagina, imagina, eu que agradeço a oportunidade. O Repórter conversou com a Priscila Siqueira, CEO para o Brasil da Gympass. Obrigado pela atenção e até a próxima.